Segundou e os mercados já estão abertos e vamos dar uma revisada nas notícias e entender qual a posição da China, qual a posição do Trump nos Estados Unidos, como toda essa guerra comercial está se desenrolando, né? Atualizar o que aconteceu também no final de semana e vamos ver como vai ser o decorrer da nossa semana, se vai gerar novas oportunidades para investimentos e trazer um overview para vocês entenderem um pouco mais, beleza? Vamos dar uma olhada aqui nas notícias. E vamos começar primeiro aqui com essa notícia, né? Ray Dalio diz que guerra comercial de Trump colocou os Estados Unidos perto de uma recessão. Ele também expressou a preocupação com o potencial impacto combinado com a dívida dos Estados Unidos, do déficit orçamentário dos Estados Unidos e da tensão política global. O Ray Dalio, esse cara aqui, ele é um bilionário, né, o fundador de um dos maiores hedge funds do mundo. E eu tenho os livros dele, que é o Princípios de Ray Dalio, e tem o outro que é Vida e Trabalho também, que é dele também. São livros muito bons, assim, livros bem diferentes. Depois eu dou uma mostrada para vocês. E basicamente ele diz aqui: estamos tendo mudanças profundas na ordem mundial. Se você considerar tarifas, se você considerar dívidas, se você considerar uma potência emergente desafiando o poder existente, a maneira como isso for tratado pode produzir algo muito maior do que uma recessão. Ele comenta, né, sobre a crise de 71 e 2008 e diz que a situação atual poderia ser mais grave do que aquelas se essas outras questões ocorressem simultaneamente. Inclusive aqui eu peguei aqui até uma ajudinha com o ChatGPT para entender o que aconteceu aqui em 71, né, que é a crise de 71, que o Ray Dalio está comentando ali, ó. Vamos lá, dá uma lida, rapidinho. Em 15 de agosto de 71, o presidente dos Estados Unidos, né, o Nixon, anunciou a suspensão da conversão de dólar em ouro. Até então, os países podiam trocar seus dólares por ouro no Federal Reserve. Aí, o fim do sistema de Bretton Woods, né, criado após a Segunda Guerra Mundial, esse sistema fixava o valor das moedas em relação ao dólar. E o dólar era lastreado em ouro. Então, você comprava, né, uma onça de ouro, né, aquela barrinha de ouro, por 35 dólares. E o congelamento de salários e preços nos Estados Unidos, para conter a inflação interna, né? No decorrer do tempo, a gente aprendeu que congelar isso aqui, preço e tal, só faz aumentar muito mais a crise. E aí, por que isso foi uma crise? Os Estados Unidos estavam gastando muito dinheiro com a guerra do Vietnã e programas sociais. Começaram a imprimir dólares em excesso, perdendo credibilidade. Países como a França e a Alemanha começaram a exigir ouro em troca de dólares. Ou seja, os países assim não estavam mais confiando, né, nos Estados Unidos e falaram assim, cara, eu não quero mais o dólar só em papel, eu quero o ouro, que o ouro para mim é uma reserva de valor maior. O Tesouro Americano não tinha ouro suficiente para atender todos os pedidos. Então Nixon, né, o presidente atual, cortou o elo entre dólar e ouro, quebrando a promessa de Bretton Woods. Isso causou pânico nos mercados monetários. Aí há algumas das consequências em 71. Né, o fim do padrão ouro, nenhuma moeda do mundo hoje é lastreada em ouro, todas são fiduciárias, né, a moeda fiat que a gente chama, baseado na confiança, imagina. Inflação global. Nos anos seguintes os preços dispararam, especialmente petróleo e alimentos, né? Aí a crise do petróleo em 73, né, a OPEP aumentou o preço do barril e usou o petróleo como arma geopolítica. Isso aqui é um assunto bem legal, talvez eu faça um vídeo aí no futuro explicando muito mais, até mesmo a crise aqui, eu tô passando mais rapidinho para vocês entenderem assim o nível de crise que é, tá? Maior poder para os bancos centrais. Agora, eles definem política monetária com base de metas de inflação, não mais em reservas de ouro. E por que essa crise importa até hoje, né? Porque ela foi o nascimento do sistema financiário moderno, e por isso o dólar não tem lastro real, e por isso os bancos centrais imprimem dinheiro, nananana. Basicamente é o quê? Mudou tudinho, né? Depois dessa crise, a gente teve todo um sistema novo. Eu nasci em 94, então eu não faço ideia, assim, a gente já nasci em outro período de vida. Mas se tiver alguém que assistiu aqui, comenta aí, se lembra de alguma coisa disso daqui, de quanto foi esse momento. É bem interessante, porque crises estão sempre acontecendo, né? Em 71, depois a gente teve 2008. A de 2008, inclusive, tem um filme, né, que é A Grande Aposta. Esse daqui, ó, The Big Short.
você pode assistir ele, que ele é um filme baseado na crise de 2008, que é uma crise do subprime, né, a crise imobiliária de crédito ali nos Estados Unidos. Esse filme é muito bom, recomendo assistir para quem quiser, tá? Que ele vai explicar um pouquinho mais a de 2008 depois. E aí, depois, assim, a gente teve a maior, mais recente, foi a crise da pandemia. Beleza? Então, assim, decisões de outros governos podem causar crises nesse nível, tá? Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Aí, vamos lá. O Trump, ele tinha feito todo aquele auê, né? Colocado tarifas em cima da China e tal, e tal, e tal. E aí acabou que ele tá, tipo, naquele bate-a-sopra, né? Ele coloca tarifa, mas exclui algumas coisas. No sábado, ele excluiu os celulares e computadores eletrônicos de tarifas recíprocas. Então ele falou assim, vamos taxar tudo ali em 145%. E depois ele fala, não, vamos tirar os celulares ali e computadores, né? Com a decisão, esses produtos ficam de fora das tarifas de 145% impostas à China, principal polo de produção eletrônico como iPhone, e da alíquota de 10% aplicada em outros países, né? Aí o Trump não está entendendo muito o que ele quer fazer. Então, a gente não entende, né? Ele é um político, ele é um cara grande. Então, a gente, mero mortal aqui, mero investidor, só tem que olhar para isso e tentar, cara, como é que o mercado está andando, o que isso pode acontecer, né? Porque, da mesma forma que ele é uma pessoa, ele pode estar errando, pode estar fazendo uma jogada muito errada, ou pode estar fazendo uma jogada muito certa. A gente depende muito do campo de visão para onde isso está sendo visto. Mas aí ele volta a dizer, né, que tarifas sobre chips e semicondutores importados virão em breve. Ele não colocou, mas está falando, eu posso colocar. É preciso mostrar certa flexibilidade, ninguém deve ser tão rígido, né? Isso aqui chega a ser até engraçado, né? O cara literalmente o bate e assopra. Queríamos descomplicar isso para muitas outras empresas, porque queremos fabricar nossos chips, semicondutores e outras coisas em nosso país, né? Ele quer fazer a produção de todos esses chips voltar para os Estados Unidos, né? Hoje, basicamente, ali, as coisas são produzidas fora, né, dos Estados Unidos, e aí ele quer trazer de volta, né, essa produção para os Estados Unidos. Mas e aí? Será que vai dar conta? Será que até onde vai isso? Aqui o Xi Jinping quer negociar, mas não repetir Zelensky. Basicamente, o que ele está falando aqui é que ele não quer repetir. Basicamente, o Zelensky foi lá nos Estados Unidos, né? Teve uns meses, já deve ter meses já, meses ou semanas atrás, e o Trump falou para ele, não, a gente não vai mais ajudar a Ucrânia e é melhor vocês tentar uma forma de negociar com a Rússia para poder acabar logo com essa guerra, né? Então o Xi Jinping não quer se expor desse jeito, tanto que ele fala que o Xi Jinping não vai se expor como outros líderes que estiveram na Casa Branca e foram humilhados por um líder imprevisível. Definitivamente ele não quer protagonizar uma cena igual a do Zelensky. Muito doideira, né? Agora não houve surpresa, a escalada tarifária estava anunciada desde a campanha presidencial. A China, ela antes, no primeiro mandato do Trump, ela se assustou um pouco mais, só que dessa vez ela já não estava mais assustada, que o Xi Jinping fala que já estava um pouquinho mais preparado, né? Aí que ele continua, a China já investiu cerca de 73 bilhões aqui, especialmente em energia e manufatura. Aqui temos mercados, recursos naturais e estabilidade relativa. Isso em relação ao Brasil, né? A gente pode estar em uma posição ali de crescimento, inclusive, caso a China comece a olhar para outros países ali e pensar, já que os Estados Unidos não quer mais papo com a gente, vamos negociar com outras pessoas. E o Brasil é um país que está bastante no radar da China. E existe um risco, né, do Brasil ser pressionado a escolher lados? Aí até agora não. A guerra comercial não está exigindo que países escolham lados. Isso aqui é bom, né? A princípio ali a gente fica aqui café com leite, né, de boinha, não casando um treta com ninguém, tá? Mas é isso. Vamos dar uma olhada aqui no relatório Focus, né, que sai hoje, rapidinho. Basicamente aqui IPCA para 2025 está previsto para terminar aí em 5,66, não houve nenhuma mudança, né? O PIB, a projeção cresceu um pouquinho agora, né? O câmbio se mantém aqui em 5,98, quase 6 reais. A Selic em 15%, Selic bem alta. E para os próximos anos, a gente tem aí uma previsão basicamente igual. Não mudou muita coisa
Só que o único dado que reflete bastante assim na população é a inflação, né? Tanto que a gente tem aqui, ó, 58% dos brasileiros compram menos alimentos por causa da inflação. O levantamento mostra que 58% reduziram a quantidade de alimentos comprados nos últimos meses devido à alta dos preços. O impacto ainda é mais acentuado entre os mais pobres, entre aqueles com renda de até 2 salários mínimos, né? Então isso aqui, infelizmente, assim, sempre quem acaba pagando o preço é a galera mais pobre, é a galera que não tem noção de... É a galera que não tem noção de notícia, não tem noção de como o mercado funciona, nem assiste esse tipo de vídeo. Essa é a real. Você que está assistindo esse tipo de vídeo aqui, a galera comum ela não assiste, ela não consegue se defender comprando um ativo ali para poder render o dinheiro, porque é complicado, né, cara? É bem difícil. A gente tenta até educar, mas às vezes o sistema ele é um pouco mais forte. Aí aqui, por exemplo, o Datafolha também perguntou sobre outras estratégias de contenção de gastos. Metade da população disse ter diminuído o consumo de água, luz e gás. Para 47%, a solução foi buscar outra fonte de renda. Já 36% reduziram a compra de remédios, 32% deixaram, né, de pagar dívidas e 26% as contas básicas de casa. Então, né, que é onde a gente consegue ver, né, querendo ou não, isso aqui afeta a confiança do governo, então a gente não sabe, né? Ano que vem é ano de eleição, não sabemos se o presidente atual vai ligar a máquina pública, né? Vai ligar a impressorinha para poder ajudar isso daqui. O complicado é foda, a gente não tem como, a gente tem que olhar para isso daqui e tentar defender o que é nosso, né? Olhando aqui nos mercados, a gente vê o índice hoje aqui subindo um pouquinho, mais ou menos aí, quase chegou a bater 1% hoje, já deu uma recuadinha. O dólar, uma leve queda, aí cerca de 0,5% mais ou menos, aqui em 5,85. O S&P 500, a gente está tendo uma leve alta, aí também de mais ou menos 1%, 1,5% aí, né? Já que o Trump falou que não vai taxar os celulares, os computadores, então isso provavelmente não vai afetar o balanço ali das empresas, então aí a expectativa de lucro ou de algum acordo começa a aparecer e aí as pessoas começam a colocar um pouquinho mais de dinheiro, né? A gente vê o Bitcoin subindo também um pouquinho, tá? Então é isso, pessoal. A semana começou e basicamente o mercado tá ali, geladinho, né? Não tá muito agressivo hoje. Para quem acompanha diariamente, é desse jeito. Já tem muitas pessoas que nem acompanham, não estão nem aí, simplesmente compram um ativo, compram o ETF e vai pegando ali o ciclo do mercado. Eu sempre recomendo as pessoas estarem pelo menos um pouquinho atualizadas do que está acontecendo, porque isso pode potencializar os seus ganhos. Porque geralmente em momentos de crise que acontecem assim, esses momentos mais caóticos, às vezes o mercado ele tem uma volatilidade muito alta. Geralmente nesses movimentos de volatilidade muito alta, que ele sobe ou desce muito rápido, você consegue comprar ativos muito mais baratos e consegue montar algumas posições ali que você consegue tanto proteger o patrimônio quanto conseguir uma rentabilidade um pouquinho maior. Mas no mais é isso. Sempre tome cuidado nos seus aportes e continue se atualizando. Eu vou continuar atualizando vocês aqui cada vez mais. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo.